Olá, professora. Olá, professor. O nosso papo reto de hoje é com a Thaís Campos, professora da rede e nossa parceira na Escola de Formação do Educador. Seja bem-vinda, Thaís. Olá, Sandra. Olá, professores. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, ainda mais com um tema tão bacana que é o projeto de aprendizagem. É muito rico para mim poder compartilhar um pouquinho do que eu tenho estudado nesses últimos anos com vocês, já que esse meu interesse por estudar projetos nasceu sendo professora por prazo determinado da Escola Jacira Vieira Baracho, no tempo em que eu trabalhei na Escola de Formação em Tempo Integral, na EFET. Então, falar para vocês sobre projeto mostra também um pouquinho do percurso formativo que eu vivenciei enquanto professora PD nessa rede de ensino. Obrigada mesmo pelo convite. Obrigada a você por estar aqui. Thaís, as nossas formações vêm tratando das metodologias ativas. E como você conhece muito bem sobre o assunto de projetos, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre as características e os diferenciais de cada um. E, para começar, o que são projetos dentro do contexto educacional? Então, quando a gente fala de projeto, nós falamos de algo muito abrangente. Eu trouxe para vocês, vou fazer a leitura, de uma definição que Moura e Barbosa, no livro Projetos Educacionais, eles trazem para a gente. Eles definem o projeto educacional como um empreendimento ou conjunto de atividades com objetivos claramente definidos em função de problemas, necessidades, oportunidades ou interesses de um sistema educacional, de um educador, grupo de educadores ou alunos, com finalidade de realizar ações voltadas para a formação humana, construção do conhecimento e melhoria de processos educativos. Então, de resumo, o que de fato é um projeto? Um projeto, ele surge de uma necessidade de um conjunto de pessoas para resolver um problema. A partir dessa identificação, dessa necessidade, nós passamos por etapas. Então, a gente elabora uma justificativa, por que esse projeto é importante, essa pergunta é importante de ser respondida. A gente tem, claro, um objetivo. A gente estabelece um cronograma de ações para serem executadas dentro de um determinado período e a gente tem um resultado final, que pode culminar em um produto, que pode culminar em um novo conhecimento. Mas o projeto ele é isso, ele nasce e se desenvolve ao longo de um tempo, culminando em um produto. Uma coisa importante para se lembrar é que a gente, dentro do contexto educacional, nós podemos desenvolver diversos tipos de projetos. Então, nós desenvolvemos projetos nas nossas aulas, o secretário da Educação ou a Secretaria da Educação desenvolvem projetos de formação do professor. Quando a gente pensa na produção de material didático, ela é fruto de um processo pensado enquanto projeto. Então, dentro desse contexto, Sandra, da educação, nós podemos falar de diversos tipos de projeto. Então, você poderia nos falar dos mais comuns, os que são mais utilizados nas nossas escolas? Quando a gente fala de projetos, a gente tem que lembrar que o estudo de projeto é amplo. Então, a gente pode achar esses tipos de projetos em diferentes bibliografias. A bibliografia que eu trago para vocês hoje continua sendo Moura e Barbosa. Eles trazem para a gente 5 tipos de projeto. O primeiro tipo de projeto que nós podemos falar é o projeto de desenvolvimento. Esse projeto de desenvolvimento é aquele que a gente observa dentro do nosso contexto que um jogo talvez fosse necessário para sanar um problema, ou que um guia, um manual seria importante dentro de um determinado contexto. Então, ou a rede de ensino, ou o professor vai pensar na produção desse material, desde o conteúdo que ele vai conter, das etapas que a gente vai precisar para desenvolver esse projeto, das pessoas que serão necessárias para desenvolver esse material. Então, esses projetos de desenvolvimento, eles culminam sempre em um produto. Um livro, um guia.
A gente tem um outro tipo de projeto, que é o projeto de intervenção. Esse é um projeto maior, ele é macro, né? Ele sai da esfera do professor. Então, o gestor de uma escola ou o gestor de uma rede, eles identificam, por exemplo, uma demanda formativa. Então, eles observam dentro do seu grupo qual é a potencialidade daquele grupo e quais são as deficiências, aquilo que precisa ser sanado, né? Então, suponha que a rede ou que a escola precise trabalhar com o ensino por investigação. Vou falar isso porque é da área de ciências, que é a minha área. Então, a gente vai pensar em como desenvolver formações para o ensino por investigação. A gente vai intervir naquele contexto para mudar uma realidade. O outro tipo de projeto que é muito comum, principalmente entre os acadêmicos, são os projetos de pesquisa. Então, quando eu faço o meu TCC na faculdade, é um projeto, ele nasceu de um projeto de pesquisa. Quando eu faço a dissertação, quando eu faço a minha tese de doutorado, tudo isso partiu e nasceu de um projeto. E quais são os projetos que nós mais usamos em sala de aula? São os projetos de ensino e os projetos de aprendizagem. Quando nós falamos de projetos de ensino, são aqueles estruturados, roteirizados pelo professor. Quando eu falo de projetos de aprendizagem, a gente está falando daqueles projetos que são, de fato, executados, pensados e planejados pelos alunos. Você poderia nos caracterizar um pouquinho mais cada um deles, já que eles são os mais utilizados nas nossas escolas? Então, para caracterizar, de fato, eu vou trazer uma situação pela qual eu passei logo que ingressei na rede, lá em 2019. Eu me lembro que na época existia um processo seletivo para a gente ingressar nas EFETs, para trabalhar em projetos de contraturno. E eu fiz um desses processos seletivos, escrevendo um projeto de como eu desenvolveria um trabalho de reciclagem com os meus alunos nesse contraturno. E eu tinha acabado de sair da faculdade, estava me achando, pensei que eu tinha escrito aquele projeto maravilhosamente bem, todas as etapas definidas, os conteúdos definidos. Meu projeto de ensino, ele realmente estava bem redondinho, bem estruturado. E eu cheguei na EFET, a minha coordenadora na época era a Cláudia Del Corto, que foi uma pessoa que fez os meus olhos brilharem e que eu falo que ela foi a pessoa que me inspirou a desenvolver projetos. Ela pegou o meu projeto e ela falou: Thaís, isso não é o que a gente faz aqui. O que a gente faz aqui não é um projeto de ensino. O que a gente vai fazer aqui é um projeto de aprendizagem. Então, isso você pode ter como norte, você pode até utilizar, mas quem vai escolher o tema do projeto é o aluno. Quem vai falar como ele vai desenvolver esse projeto também é o aluno. E naquela época, recém-formada, eu pensava: como que o meu aluno vai saber o que ele deve aprender? Como que eu vou fazer isso, né? Como que ele escolhe o que ele aprende? Para mim era inconcebível essa ideia naquele momento. E a gente começou a ter formações constantes para que a gente aprendesse de fato a desenvolver e a construir projetos de aprendizagem. Então, o que é importante salientar? Que quando eu, enquanto professor, pego uma habilidade do currículo, vejo que é um delta na minha sala e estabeleço todas as ações, desde a situação problema, Sandra. Coloquei a situação problema, coloquei o objetivo, elenquei todas as ações e eu tenho clareza do meu produto final. E cabe apenas ao aluno executar, ele não tem voz ativa, ele não tem escolha na metodologia, ele não tem escolha de qual vai ser o produto final, ele não participou da construção, da elaboração da situação-problema. Esse é um projeto de ensino. Quando o meu aluno, eu dou para ele uma situação-problema, ou eu dou um disparador, que o Bender chama de âncora, né, que é aquele local que a gente estabelece para que o aluno possa fazer boas perguntas, para que ele possa desenvolver esse projeto, eu começo a pensar em projetos de aprendizagem. Essa construção ela é colaborativa. Ela tem parte da elaboração que é feita pela mediação do professor, mas a construção, de fato, a elaboração do cronograma, o planejamento do produto final, todas as etapas elas são pensadas em conjunto com o aluno. Então, qual é a clareza que a gente tem que ter? Que quando eu falo de projeto de ensino, o professor é aquela pessoa que organiza tudo, que faz tudo.
Quando eu falo em projetos de aprendizagem, a gente sai desse centro de planejamento e essa responsabilidade e essa competência de saber gerir um projeto passa a ser do aluno. Mas agora, eu escutando você dizendo, né, o diferencial entre um e o outro, mas eu quero te fazer uma pergunta. Qual dos dois é o melhor? O projeto de ensino ou o projeto de aprendizagem? Quando a gente fala de metodologias ativas, a gente pensa bastante em projetos de aprendizagem, porque cabe ao aluno a responsabilidade de planejar, de executar, de produzir. Quando eu penso em que, às vezes, eu tenho que trazer de volta para mim essa responsabilidade de desenvolver alguma coisa que o aluno, por si só, não tem desenvolvido, às vezes um projeto de ensino se faz necessário. E outras vezes, a gente conseguir conciliar essas duas coisas vai fazer total sentido. Então, por exemplo, eu na área de ensino de ciências, eu vou fazer uma feira de ciências na minha escola. O que eu vou fazer? Um projeto de ensino. Eu quero desenvolver, o meu objetivo vai ser desenvolver uma feira de ciências para trabalhar com ensino por investigação. Esse é o meu objetivo enquanto professor. E eu sei que eu vou ter que ter um cronograma com a escola. Então, eu tenho o dia que vai ser a feira, que vai culminar lá, que os meus produtos finais serão apresentados. Mas antes disso, eu vou ter que organizar os alunos, ensaiar com os alunos, eu vou ter o meu passo a passo, que é meu. No entanto, como esses projetos serão elaborados e pensados e desenvolvidos pelos alunos, a gente pode abrir mão de uma aprendizagem baseada em projetos. A gente pode ofertar para eles a chance de escolher o que eles querem desenvolver com base em uma situação, problema bem pensada e bem definida. Então, a gente pode usar esses dois concomitantes. O que eu quero que a gente tenha clareza é que não existe um projeto melhor ou um projeto pior. Existe aquele projeto que a gente adota com intencionalidade e que a gente tem consciência do meu principal objetivo. Então, eu quero desenvolver uma competência do ensino por investigação. Eu quero que ele compreenda as etapas de um projeto. Eu quero que ele consiga usar a criatividade, trabalhar colaborativamente, fazendo uso da aprendizagem baseada em projetos, da pedagogia de projetos. Eu vou abrir mão de um projeto de aprendizagem. Agora, não. Eu quero trabalhar as etapas da reciclagem do papel. Eu vou fazer uma coisa mais fechada, mais direcionada e também vou atingir os meus objetivos. Então, o mais importante é a gente ter clareza daquilo que a gente quer e trabalhar com coerência e atendendo a esses objetivos iniciais. Ai, que bacana, Thaís, porque aí nenhum professor ou professora vai se sentir culpado de estar escolhendo, de repente, um projeto de ensino, achando que com isso ele não vai estar tornando o aluno competente, né, ou autônomo diante de uma tarefa. Esse esclarecimento que você nos deu agora foi muito bacana. Uma outra dúvida que pode surgir é que quando nós discutimos sobre projetos, várias nomenclaturas aparecem, né, dependendo dos autores, dependendo da leitura que nós formos fazer, várias nomenclaturas aparecem. Você poderia nos falar um pouquinho sobre quais são as que nós encontramos nas nossas escolas? Lógico. Eu trouxe aqui alguns nomes para vocês que aparecem bastante para a gente, né? Quando a gente fala de ensino por projetos ou aprendizagem baseada em projetos, projetos de aprendizagem, a gente está falando de um grupo de projetos que tem características em comuns. Então, por exemplo, todos os projetos de aprendizagem, seja aprendizagem baseada em projetos, seja pedagogia de projetos, seja projeto de trabalho, projetos de investigação, projetos construtivos, projetos explicativos, entre tantos outros que são categorizados como projetos de aprendizagem, eles têm em comum as seguintes características. Primeiro, a gente tem atividades que a gente chama de atividade disparadora ou atividade âncora, que são aquela base para perguntar, quando a gente dá algum elemento que vai motivar o aluno e vai contextualizar uma situação-problema. É o que vai dar embasamento para que o aluno consiga iniciar uma discussão sobre o assunto. Depois que a gente passa por esse momento, a gente faz uma tempestade de ideias.
Então, a gente vai para a lousa ou a gente pega post-its e a gente começa a colocar possibilidades de desenvolvimento daquele projeto. Então, o aluno suponha que eu queira desenvolver propaganda. Como quero levar os meus alunos a investigarem quais propagandas são de fato verdadeiras e quais propagandas são aquelas enganosas. E eu quero que eles consigam identificar, então, elementos dessa propaganda. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou levar alguns comerciais para eles, uma ideia bem aleatória. E depois disso, eu vou perguntar para eles, né? Como a gente pode, qual é a metodologia que eu posso abrir mão para de fato investigar? E aí eles vão falando 1 milhão de ideias. E a gente vai listando todas essas ideias. Nenhuma ideia é desperdiçada nesse momento. E eles vão começar a analisar aquele monte de ideias e vão falar, nossa, isso aqui pode dar certo. Isso aqui é válido, isso aqui não é válido. Então, dentro daquele grupo de ideias que foram elencadas, os próprios alunos vão conseguir debater e discutir quais devem ser eleitas para serem trabalhadas ou não. Depois que eu faço essa tempestade de ideias, eu vou pensar em atividades de organização. Então, como que eu vou organizar esse trabalho? Eu tenho que estabelecer quais são as ações, qual é o produto, onde eu quero chegar, né? Qual que é o meu ponto final? Aí eu quero estabelecer, por exemplo, nesse contexto todo, quais são as propagandas de um grande fast food que são reais e quais são falsas. Então, esse é o meu objetivo final. Então, eu vou pegar o fast food 1 e vou analisar. Vou pegar o 2 e vou analisar. E eu vou organizar isso depois num cronograma de ações. Então, na aula do dia tal eu vou fazer isso, na aula do dia tal eu vou fazer isso, mas tudo em conjunto com os alunos, colocando isso de fato numa linha do tempo. Então, eu tenho a ação, que é o que eu vou fazer, né? Eu tenho quando eu vou fazer e eu vou começar a ver como eu vou desenvolver isso. Então, para cada ação, eu vou levar o aluno a pensar como isso pode ser feito, qual é o custo agregado disso, quais são os materiais que eu vou precisar. Então, ele começa a ver todas as implicações de um projeto. Depois que eu fiz essa retomada, eu penso que é extremamente importante a gente ter o registro e a reflexão de cada uma dessas etapas. O que eu fiz que deu certo? O que eu fiz que não deu certo? Então, se eu cheguei na etapa 3 e não tem nada dando certo, qual é a necessidade de um replanejamento? Então, dentro do projeto, a gente também consegue replanejar as ações. Fiz o replanejamento, eu tenho que pensar como melhorar essas ideias e eu tenho que começar a concretizar esse meu produto e fazer a publicidade desse meu produto. Então, onde que eu vou apresentar esse resultado, esse conhecimento, que é o que muitos autores chamam de produto final e que o Bender chama de artefato. Partindo disso, então, quando eu estudo lá, que a Sandra passou para vocês na semana passada, aprendizagem baseada em projetos, ela passa por todas essas etapas. Quando eu penso em pedagogia de projetos, ela passa por todas essas etapas. Quando eu falo de projeto de trabalho, passa por todas essas etapas. Então, independente da nomenclatura, essas etapas elas são constantes dentro da aprendizagem por projetos. Qual é a diferença? A gente tem concepções. Assim como a gente tem concepções de ensino que são diferentes, a gente tem concepções de projetos que são diferentes. Quando nós estudamos aprendizagem baseada em projetos, ela tem um caráter mais liberal. Quando a gente lê esses materiais, nós percebemos que as habilidades que nós pretendemos desenvolver na ABP são habilidades voltadas para o mercado de trabalho. Quando a gente estuda pedagogia de projetos, ela tem uma pegada mais progressista. Então, a gente vê que o objetivo final é o exercício da cidadania. Então, cabe a nós, enquanto educador, ver qual é a intencionalidade do nosso currículo, ver qual a nossa intencionalidade enquanto docente e adotar qual é a concepção que mais se adequa para mim. Então, essas são as diferenças entre os tipos de projetos de aprendizagem. Nossa, Thaís, depois desse bate-papo, muitas características e muitas dúvidas, né, que a gente tinha sobre os projetos foram elucidadas. Mas eu tenho certeza que você deve ter uma dica super esperta para os nossos professores.
Quando a gente fala de dica esperta, a primeira dica esperta que eu acho que a gente que é professor, a gente dá para os nossos alunos, a gente que está aqui na escola de formação, a gente dá para os professores em formação, leiam. Então, a gente tem um livro que se chama Projetos Educacionais, de Moura e Barbosa, que traz uma abordagem, mostra, de fato, essa tipologia de projeto, que é muito interessante, que vale a pena ele ser lido na íntegra. Nós temos o livro Aprendizagem Baseada em Projetos, do William Bender, que é um livro bem recente, e que ele mostra quais são as características, as nomenclaturas desse tipo de aprendizagem baseada em projetos, e mostra quais são essas características mais liberais dessa abordagem. A gente tem currículo e projetos de trabalho, que é do Fernando Hernandes e Montserrat e Ventura, a organização do currículo por projetos de trabalho. Desculpa. Ele mostra como que a gente pode adequar o currículo, fazer uso dessa metodologia de projetos, usando também o currículo, essas habilidades. É um livro um pouco mais antigo. E a gente tem o Pedagogia de Projetos, que é do Nilbo, que é um livro um pouco mais antigo ainda. Então, vale a pena, esses 4 livros eu recomendo. A outra coisa que eu também recomendo é que vocês façam uma autoanálise. Qual é o tipo de projeto que vocês têm usado atualmente? Será que vocês usam mais projetos de ensino ou mais projetos de aprendizagem? Na minha prática, por muito tempo, projeto de ensino foi uma coisa muito mais usual. E o projeto de aprendizagem ela foi sendo construída e desenvolvida ao longo dos anos. E se essa é a sua realidade também, professor, vale a pena. É uma experiência que vale a pena vivenciar. Façam uso de projetos de aprendizagem, que vocês vão ver que as habilidades e competências que nós temos hoje, principalmente como competências gerais da nossa BNCC, elas são amplamente trabalhadas por meio de projetos. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui. E espero que vocês usem, como a Sandra falou, essa dica esperta. Thaís, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso Papo Reto. E a você, professora e professor, agradecer pela companhia e dizer a vocês que os textos que seguem agora na nossa formação vão dar continuidade a essa excelente contribuição da Thaís aqui, que se eu já era fã dela, agora eu fiquei ainda mais. E você também, tenho certeza. Não deixem de ler todos os textos, fazer as atividades propostas hoje na nossa formação e também criar novos projetos, porque nossos alunos são movidos a desafios. E eu tenho certeza que você vai saber utilizar o melhor projeto. Depois das dicas da Thaís, eu tenho certeza que você vai ser um sucesso. Até a próxima!